No vídeo de hoje vamos entender por que o sabor doce é o sabor que trata o nosso sistema digestivo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andrea Maciel, mas você pode me chamar de Andy, e esse é o Terapia na Mesa. No vídeo de hoje eu falo sobre a relação de sabor doce com o nosso sistema digestivo. Para que a gente possa entender essa história, a gente precisa aprender quais são as funções do baço e do pâncreas dentro da visão da medicina chinesa. Bom, todo mundo sabe que a medicina tradicional chinesa é bastante antiga e desde aquela época se entendia que as funções de baço e de pâncreas eram juntas, ok? Na verdade, os chineses não conheciam esses órgãos de uma forma separada. Então, lógico, a gente já sabe hoje que anatomicamente um órgão está bem pertinho do outro, ok? E os chineses entendiam que esses dois órgãos eram um só, tá? E aí, quando a gente fala então de baço, a gente também está falando da função do pâncreas. Então, essas funções, elas são compreendidas juntas dentro da visão da medicina chinesa. Então, dentro de uma visão ocidental, a gente sabe que baço tem uma função e pâncreas tem outras. E, aliás, o pâncreas tem funções ainda mais relevantes do que o do baço. Porém, na visão chinesa, então, eles entendiam que esses dois órgãos eram um só, tá? Então, quando a gente trata o indivíduo, a gente está tratando esses dois órgãos simultaneamente, ok? E o que os chineses explicavam e o que eles entendiam desses dois órgãos? De que eles eram os grandes responsáveis por todo o nosso sistema digestivo, ok? A gente sabe hoje, dentro da nutrição, dentro dos estudos científicos, que realmente o pâncreas ele secreta hormônios que são realmente importantes dentro do processo digestivo, mas mais do que isso, os chineses explicam que é a energia, é a função de baço-pâncreas que atua na transformação dos alimentos e ajuda o estômago na conversão destes alimentos, né, dos alimentos em energia, ok? Então, a força de transformação que ocorre, que acontece dentro do sistema digestivo, depende justamente da energia, da função adequada de baço e pâncreas funcionando juntos e positivamente. Entendem isso? Então, isso é muito importante dentro da visão da medicina chinesa, ok? Os chineses explicam também que o baço, né, o sistema baço-pâncreas, controla os membros e nutre os nossos músculos. Então, conforme aquilo que a gente consegue comer e aquilo que o corpo consegue absorver, essa absorção, ela vai ser responsável pela nutrição dos nossos músculos. E aí a gente vai ter energia, vai ter firmeza, vai ter essa estrutura mais fortalecida por conta também da nossa alimentação. Baço-pâncreas também diz respeito ao nosso paladar, então ele vai reger a nossa necessidade de alimento, ok? E vai ditar os sabores dos quais a gente precisa. Então, tem épocas da nossa vida que a gente tem necessidade e gosto por determinados tipos de alimentos ou determinados sabores. Então, é justamente o baço-pâncreas, esse sistema, que consegue concentrar essa necessidade e pedir os alimentos dos quais a gente precisa, ok? É importante lembrar também que o sistema digestivo, ele está no centro do nosso organismo, ele está no centro do nosso corpo. E da mesma forma, o sistema baço-pâncreas também adentra ao elemento terra na visão da medicina chinesa. E o elemento terra, ele está no centro dos 5 elementos. Na medicina chinesa, para quem não conhece, a gente trabalha com 5 elementos, que são elemento madeira, elemento fogo, elemento terra, elemento metal e elemento água. E o baço-pâncreas está dentro do elemento terra, que é o centro dos 5 elementos. Então, o que isso significa? Isso significa que a gente precisa entender qual que é a relação da terra na nossa vida. A terra fornece alimentos, a terra gera acolhimento, tem até essa ideia de terra de que é a mãe terra, né? Justamente a mãe que acolhe, a mãe que nutre, a mãe que traz ali essa sensação de nutrição
como um todo. Então, essa é a função do elemento terra. Então, muitas vezes, se a gente não está se alimentando bem, a gente não está se cuidando, não está se nutrindo, não está se acolhendo, ok? E da mesma forma, muitas vezes esse indivíduo também tá cuidando demais de outras pessoas e não está cuidando de si. Então, essa é uma situação que vai desencadear problemas do elemento terra também, tá? Elemento terra também está relacionado com a nossa sensação de aprendizado, de reflexão, de pensamento. Então, excesso de preocupação, excesso de estudos demandam muita energia do nosso corpo. E a gente sabe, por exemplo, que a glicose é altamente importante para o nosso cérebro e para dar conta do nosso aprendizado, para dar conta das nossas atividades cognitivas também. Então, é justamente a glicose, que é o produto final do sabor doce, é que vai ser o combustível para trazer esse movimento para pensamento, reflexão e aprendizado. Então, justamente aí a gente tem a necessidade da nutrição do elemento terra dentro dessa história, ok? E como é que a gente consegue nutrir bem o elemento terra? Consumindo alimentos de sabor doce. Ah, André, mas você está falando do docinho que eu gosto, que é depois do almoço? Não estou falando desse docinho industrializado. Embora muitas vezes ele seja gostoso, ele possa participar também da nossa alimentação, mas ele não é dele que eu estou falando e não é nele que a gente vai se concentrar para nutrir o sistema baço-pâncreas. Eu estou falando de carboidratos, tá? Estou falando de alimentos que vão se converter em glicose dentro do nosso organismo, tá bem? Ah, Andrea, mas carboidrato agora tá tão restrito, como é que a gente faz? Lembre-se que carboidratos são os alimentos de origem vegetal, então esses alimentos podem ser frutas, podem ser hortaliças, podem ser tubérculos, aliás, podem ser raízes. Então, todos esses alimentos trazem uma nutrição enorme para a nossa vida, eles precisam estar na base da nossa alimentação, ok? Então, estou falando de alimentos que são in natura e que podem ser consumidos com tranquilidade na nossa vida, ok? O mais importante é você aprender a fazer combinações inteligentes para não exagerar nesse consumo de carboidratos, porque naturalmente a gente precisa de uma alimentação rica e diversificada, não só com carboidratos, mas também com proteínas, minerais, né? Enfim, tudo isso que você já sabe, já tem ideia de como montar a sua alimentação de forma adequada. E se você precisar de ajuda, você vai procurar o Terapia na Mesa. Estamos aqui para isso. Falando nisso, é muito importante a gente ganhar consciência de que dietas extremamente restritivas enfraquecem o sistema baço-pâncreas. Então, se a gente não se alimentar de uma forma diversificada, variada e nutritiva, a gente vai ter o sistema digestivo enfraquecido, ou seja, a função de baço-pâncreas perdida. Se baço-pâncreas estiver enfraquecido, teremos problemas com relação à saúde dos intestinos, teremos problemas de concentração e aprendizado, teremos problema com relação à estrutura muscular do nosso corpo, enfim, teremos diversos problemas que vão aparecer muitas vezes de uma forma pontual, ou seja, eles aparecem de uma forma leve, mas que depois vão desencadeando doenças que são até difíceis de tratar também. Então, dieta restritiva pode enfraquecer claramente a saúde de baço-pâncreas, tá? É importante a gente lembrar também que o consumo muito frequente de laticínios, ou seja, de alimentos que são frios e úmidos, também enfraquecem o baço. Por quê? Lembra que eu falei? O sistema baço-pâncreas, ele é o responsável pela transformação dos alimentos em energia. Essa transformação, ela consome nossa energia. Então, se a gente abusa de alimentos frios e úmidos, o que acontece? A gente perde energia e gera um acúmulo de mucosidade. E esse muco é péssimo para a nossa saúde e desencadeia diversos problemas também. Sobretudo, para finalizar, o sabor doce gera nutrição, saciedade, nos promove uma sensação de acolhimento também. Então, ele deve ser a base da nossa alimentação, ok? Naturalmente, o primeiro alimento que a gente já recebe na vida é o leite materno, olha só, que ele é justamente de sabor doce também. Então, é mais um sinal da natureza mostrando que a gente precisa de sabor doce e ele é o sabor que é o centro da nossa vida.
tá? Bom, se você quiser conhecer mais sobre os 5 elementos na nossa alimentação, acessa meu site terapianamesa.com.br. Lá você encontra um curso maravilhoso que é o curso dos 5 elementos, e você pode fazer via online lá no site, ou então você pode adquirir o meu livro Saúde e Longevidade na Mesa, que tem todas as informações também sobre como colocar os conhecimentos da dietoterapia chinesa na sua vida, tá? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!